Ação. Massa FM 7h49. Ô gente, abraço aqui do Trucão. E na Massa FM, a partir das 4 horas da manhã, a gente põe o pé na estrada, certo, Paula Tocou? É isso mesmo, Trucão. A gente começa o dia com as principais notícias das estradas, dicas de cargas e oportunidades, o agro e a cidade em movimento e muita música boa. Trucão com o pé na estrada aqui na Massa FM, de segunda a sábado às 4 da manhã. Paula Tocou, fazer rastros? Bora! Oferecimento: lubrificante móvel Delvac utilitário com a exclusiva tecnologia Ação UT. A minha rádio é Massa, Massa FM. De cantar, sorrir e divertir, a festa está no ar. Microfone aberto. Estamos de volta com o microfone aberto, 7h50. E agora, mais um quadro, mais um empresário, mais uma história de sucesso e um empreendimento que vai mudar, né, a visão de Dourados no mercado imobiliário. É mais um quadro Vitrine de Negócios. Vamos falar de empreendedorismo no microfone aberto. Vitrine de Negócios. Vitrine de Negócios, Massa FM. É isso aí, vamos falar de negócios, mas vamos falar também de novidades para Dourados, né? Não é novidade, a gente já falou isso aqui algumas vezes no Vitrine de Negócios, da expansão e da inovação do mercado imobiliário de Dourados. E hoje vamos conversar com Salvador Francese, ele que é sócio proprietário da Vifran Construtora. A Vifran, que já chegou em Dourados, tem uma expertise aí de quase meio século, são 47 anos no setor e agora está olhando para Dourados com um grande empreendimento. Mas antes de falar mais, eu quero dar boas-vindas aqui para o Salvador. Salvador, seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM. Obrigado, bom dia Ginês, bom dia a todos, estou à disposição aqui. Vamos falar da Vifran Construtora. Antes de falar do empreendimento, a empresa que o senhor é sócio proprietário está há 47 anos no mercado e eu estava pesquisando aqui, tem empreendimentos no interior de São Paulo, da Baixada Santista, enfim. E eu perguntei para o senhor que antes da gente estar no ar, né, já são mais de 100 empreendimentos. Me conta um pouquinho dessa trajetória da Vifran. Pois não. Bom, a empresa é uma empresa familiar, né? Sempre foi. E no início era eu, meu pai e meu irmão. Depois, com o passar dos anos, meu pai veio a falecer e o meu irmão tem outra atividade, né? E aí eu trouxe meus filhos para serem sócios da empresa e a gente continuar a nossa trajetória. Hoje, o meu filho, o Thiago, ele mora nos Estados Unidos, né? E a minha filha, Thaís, continua comigo. Então, essa basicamente é um resumo. O senhor e a filha tocando o projeto hoje. Exatamente. E tá chegando os netos aí, né? São 47 anos, né? Muita história também, né? Sim. Agora, vamos falar aqui do empreendimento de Dourados, né? Que é o projeto Sinfonia, né? E aí depois a gente vai entender por que chama Sinfonia, né? A Vifran vai construir em Dourados um prédio, uma torre chamada Torre Beethoven, né? Tem tudo a ver com Sinfonia, Beethoven. São 43 andares, 140 metros de altura e é considerado hoje, né, atualmente, o projeto aprovado, o maior edifício, a maior torre de Mato Grosso do Sul. Salvador, por que Dourados? Dourados? Essa é uma pergunta que todos fazem. A empresa é da região de Campinas e então a gente atua muito no interior de São Paulo e Baixada Santista. O que acontece? Na nossa região, ela tem hoje uma dificuldade ou uma demora de aprovação de projeto. E isso dificulta um planejamento de empresa. E nós estamos olhando já a região do agro. Algumas cidades a gente já estava olhando.
Coincidentemente, um amigo meu que tem negócio aqui em Dourados nos trouxe a oportunidade. Vem conhecer Dourados e tem aqui uma área para desenvolver um empreendimento imobiliário. E a gente veio conhecer Dourados. E aí a gente começou a entender Dourados. E tem coisa que... algumas características de Dourados que tem muito a ver com a nossa filosofia de empresa e empreendedorismo. Por exemplo, as pessoas aqui, a maioria tem mais de uma atividade. Isso é uma característica marcante, né? Sempre tem, no mínimo, duas. Né? Isso demonstra o quê? Empreendedorismo. E quem empreende sabe das dificuldades, dos riscos, enfim. Isso é uma coisa que motiva a gente. Fala, ó, tem um ambiente bom para a gente trabalhar. Outra coisa, a gente foi muito bem recebido pelo poder público, pela prefeitura, né? E a velocidade de aprovação de projeto foi uma coisa que também foi marcante. Foi um ponto positivo. Muito positivo. Essa parte mais burocrática foi rápido e agilizou o processo. Exatamente. Perfeito. Aí eu vejo as pessoas falando, não, mas aqui demora. Eu falei, gente, a gente atravessa situações na região lá de Campinas e um loteamento leva 10 anos para ser aprovado. Um empreendimento imobiliário, um edifício, 5 anos. E aí, isso sim, é complicado. Demora. Demora. Vamos falar um pouquinho agora do projeto, né? Por que é o projeto Sinfonia? Porque no total são previstas aí 3 torres, né? Também uma galeria comercial, mas tudo começa com a Torre Beethoven, que é a primeira torre, que são 43 andares, 140 metros de altura. E eu estava pesquisando aqui, né? Os apartamentos têm uma área útil da planta de 247 metros quadrados. Como que se chegou a essa configuração? Me fala um pouquinho do projeto da Torre Beethoven. Bom, obviamente, sempre quando a gente vai entrar numa cidade com empreendimento, a gente faz uma pesquisa de mercado. Nós precisamos identificar qual que é a necessidade de produto, né? Qual é naquele momento, o que a população tem necessidade e precisa. Então nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? A gente usa uma empresa de pesquisa há muitos anos e nós levantamos em Dourados qual era a demanda e para qual produto, né? A gente pesquisou várias tipologias e pela localização, né, que ela é reputada como a melhor da cidade, a gente não podia fazer nada menos que fosse um empreendimento marcante, né? um ícone. E aí, juntando a pesquisa mais a localização, a gente chegou nesse produto. E, obviamente, tinha que ser algo de símbolo, né? Então, juntou as 3 coisas. Ó, falando um pouquinho mais aqui do projeto, vou falar aqui, 247 metros quadrados, né? São 4 suítes, 3 vagas de garagem, né? E a gente percebe um espaço bastante grande. E vamos só situar quem está nos ouvindo. Fica ali na Ponta Porã, aí tem a outra... Albino Torraca, e a de baixo é a Olinda Pires. A Olinda Pires. Então, assim, é bem numa área central aqui de Dourados. E, claro, a gente sabe, né, que é uma região bastante nobre da cidade. E qual que é a perspectiva, Salvador? Começa a construir possivelmente no começo do ano que vem. É isso. Qual que é a previsão de entrega? Qual que é a previsão para essa primeira torre ficar pronta? Então, de obra está previsto 48 meses. 48 meses. Então, deve começar começo de 2026 e deve terminar começo de 2030, né? Essa é a nossa previsão. E o complexo todo, as 3 torres, qual que é o planejamento? Não, o planejamento das 3 torres é que dentro desse período aí de 5 anos, a gente faça o lançamento das 3. Esse é um projeto, assim,
A previsão é 10 anos de você De completar construção. todo o projeto. Só uma curiosidade para encerrar, que eu já tinha perguntado isso para o senhor outra vez. Um prédio de 140 metros de altura. Como que é o processo, né? Aí é uma curiosidade mesmo, de construção para essa altura, a parte da base, e isso exige toda uma atenção especial do solo. Me fala só um pouquinho sobre isso por questão de curiosidade. Bom, cada região tem uma característica principalmente de fundação. Agora, aqui em Dourados, a exigência de norma em função de vento, ela é mais exigente do que no litoral, né? Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas isso tá... Ou seja, em tese, venta mais em Dourados do que no litoral. Venta mais forte do que no litoral. Perfeito. Né? Então, num prédio com essa envergadura, a gente faz um ensaio de turno de vento, né? A gente tem algumas cidades, como Porto Alegre tem, Universidade Federal tem um processo desse de ensaio, e aonde você confirma os esforços que você dimensionou na estrutura e na fundação. Você também consegue estabelecer a estanqueidade e a estrutura dos caixilhos, né, de alumínio, enfim. Você faz toda uma análise técnica, né, e em cima disso você desenvolve o projeto. Essa é a base, né? Você tem que fazer o ensaio de turno de vento. Então, Dourados, olha, tá vendo? Dourados venta mais que o litoral. Para você ver. É uma observação bastante mais importante. Forte, né? Mais forte. Mais volume de vento, não sei, mas que é mais forte Perfeito. E vocês acabaram de criar ali estão fazendo, né? Estão finalizando um decorado. Isso deve estar aberto ao público a partir de quando? Até o final do mês. Até o final desse mês. De agosto. Então as pessoas vão poder conhecer mais a fundo exatamente o que é o projeto da Torre Beethoven. Exatamente. Perfeito. Tá vendo como é bacana, né, esse quadro, para a gente conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo na cidade, a visão do empresário, né, e o Salvador Francese, ele que gentilmente atendeu ao nosso convite para vir explicar aqui, né, o tamanho do projeto, a envergadura do projeto, a inovação no setor imobiliário, pesquisa, construção. Então, é um prédio que vai chamar bastante atenção pelos diferenciais e, claro, com o tempo nós vamos falar mais sobre esse empreendimento da Vifran, uma empresa que está há 47 anos no mercado. Salvador, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite e participar do nosso quadro aqui, o Vitrine de Negócios. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado e sucesso no empreendimento. Ok, obrigado. Agora são 8h02, estamos finalizando mais um Microfone Aberto. Que você tenha um dia muito produtivo e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.